Bom, senhores, sou o professor Vieira. Estamos aqui novamente, nessa segunda aula e estamos tratando, nessa parte de topografia, desse reforço de topografia. Vimos na aula passada qual seria a extensão da calota esférica em que, no levantamento topográfico, a curvatura da Terra pudesse ser desprezada em planimetria. Sob o ponto de vista linear, na presença de um erro relativo ou de um erro absoluto de 5 milímetros na medida de uma distância, seria a precisão do instrumento de medida linear, ou de um erro relativo, no caso desse meio centímetro por quilômetro. E chegamos a um valor aí de 70 quilômetros de calota da esfericidade da Terra, que poderia ser considerada plana. Então este efeito da curvatura da Terra, aquele da aula 1, que nós analisamos, foi sob o ponto de vista linear. Nessa aula de hoje, nessa aula 2, vamos considerar o efeito da curvatura da Terra em planimetria, entretanto, do ponto de vista angular, do ponto de vista da precisão da medida dos ângulos. Por exemplo, se nós fôssemos medir um triângulo usando uma estação total ou um teodolito de precisão, que fosse capaz de resolver 1 segundo diretamente, então tivesse a precisão de 1 segundo, logicamente o algarismo dos décimos do segundo seria estimado. Essa seria uma precisão do instrumental que serviria de parâmetro para desprezar ou não a curvatura da Terra em planimetria. Se fosse medido um triângulo sobre essa superfície da Terra, se nós medíssemos um triângulo, qual seria a extensão, a área desse triângulo ABC, de tal maneira que ele pudesse ser considerado plano? Caso contrário, ele teria que ser considerado esférico, porque esse triângulo está sendo medido, desenhado sobre uma superfície da Terra que não é plana, por hipótese. Estamos vendo até que ponto ela pode ser considerada plana desse ponto de vista aqui. Então, como esse triângulo aqui, sendo esférico, poderia ser considerado plano? Em outras palavras, o excesso esférico desse triângulo, até que ponto ele poderia ser desprezado? Bom, nós teríamos que estabelecer um critério, teríamos que estabelecer um critério para essa análise. Então, na estação total, ou no teodolito, vamos imaginar que nós medíssemos um ângulo, por exemplo, 36 graus, 16 minutos e 46,7 segundos. Esse seria o ângulo medido com esse teodolito ou estação total de precisão. Esse algarismo aqui dos segundos é um algarismo exato do ponto de vista dos algarismos significativos. Esse algarismo do décimo do segundo é um algarismo estimado. Entretanto, ele continua sendo significativo. O número é composto dos algarismos exatos e de apenas um algarismo estimado. Então, se esse valor aqui, se esse valor do algarismo que tivesse aqui, que seria a segunda casa decimal dos segundos, isso aqui seria a segunda casa. Se, no máximo, esse número aqui fosse 5, quer dizer, para um erro, para um epsilon do excesso esférico, menor ou igual a 0,05 do segundo, quer dizer, a segunda casa decimal do segundo aqui, que é a primeira casa decimal, que seria esse aqui o da estima, esse aqui é dos inteiros do segundo, seria o exato. Então, se esse algarismo aqui se o excesso esférico do triângulo for no máximo 5 centésimos do segundo, a curvatura desse triângulo esférico pode ser desprezada e ele será considerado plano. Então, isso aqui que nós estamos chamando aqui, então é o excesso esférico. O excesso esférico.
Bom, mas em outras palavras, ou conceitualmente, o que vem a ser o excesso esférico? O excesso esférico é o que é a quantidade que excede 180 graus num triângulo qualquer, né? O teorema de Tales diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus de um triângulo plano. Entretanto, se a soma dos ângulos internos tirando 180 graus não for zero, esse valor aqui é o excesso esférico. Estou falando do excesso esférico, não dos erros de medida. São conceitos diferentes. Isso aqui é um conceito de matemática. Nos erros de medição, pelos erros de medição, é lógico que isso pode dar mais do que 180 graus, essa soma, ou menos. Mas eu estou falando do ponto de vista matemático. Isso não é um erro de medição. Então, o que é o excesso esférico? É a quantidade que excede de 180 graus, ela sempre excede de 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse excesso esférico, reparem que se nós pegarmos aqui a Terra, imaginando aqui a Terra, uma esfera, se nós considerarmos aqui uns círculos máximos, isso aqui é um triângulo esférico. Um triângulo esférico A, B, C. O excesso esférico, quer dizer, o quanto esse triângulo é mais ou menos esférico, esse excesso esférico, ele é proporcional à área desse triângulo, é proporcional à área do triângulo. Quanto maior for a área desse triângulo, maior é o excesso esférico. Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, nós vamos usar um coeficiente de proporcionalidade, esse K. Então o excesso esférico é igual a uma constante K multiplicado pela área desse triângulo. Como é que se determina essa constante K? Essa constante K, isso aqui é uma equação empírica, né? Não estamos deduzindo ela a partir de nada, só a partir da intuição, é isso que se vê experimentalmente. Então, como é que nós podemos determinar esse valor K? Nós teríamos que ter um triângulo cuja área nós conhecêssemos e cujo excesso esférico nós conhecêssemos. Como é que se poderia ter um triângulo desse na superfície da Terra? Vamos imaginar aqui a superfície da Terra. Então vamos ver aqui o Equador, está aqui na Terra o Equador, aqui um meridiano e aqui um outro meridiano. Esses meridianos extremos, esses lados extremos, são todos perpendiculares. Esse triângulo aqui, esse triângulo, é trirretilátero. Então ele tem os três lados igual a 90 graus. Qual é o excesso esférico desse triângulo? Pela definição de excesso esférico, se nós considerarmos aqui um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C, esse A mais B mais C seria igual... Ó, esse A é 90 graus. Esse B é 90 graus lá na Terra. Esse C também é 90 graus. Então a soma desses ângulos internos do triângulo aqui são 270 graus. 270 graus. E qual será a área desse triângulo? Ora, esse triângulo, reparem que a esfera aqui está dividida em 1, 2, 3, 4. 4 partes, 4 octantes. Um quarto, do lado de lá do quadro tem outros quadros. Então cada triângulo desse é 1/8 da área da esfera. A área da esfera, essa área da esfera, nós sabemos que é 4π raio da Terra ao quadrado. Isso é a área da esfera. E essa área do triângulo? Essa área do triângulo vai ser igual a
um oitavo da área da esfera, de 4πr ao quadrado. Então a área desse triângulo vai ser igual a 1/2 de πr ao quadrado. Essa é a área do triângulo. Então já temos a área do triângulo e já temos o seu excesso esférico. Esse excesso esférico aqui são 3π sobre 2 em radianos. 3π sobre 2. 90 graus é π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2, 3π sobre 2. Então é só colocar aqui, vamos fazer em radianos, esse excesso esférico e a área, vamos ter condição de calcular o coeficiente de proporcionalidade kappa, esse kappa. Então estamos aqui, o excesso esférico é igual a K vezes a área. Esse excesso esférico é 270 graus, né? 3π sobre 2. Não é 3π sobre 2. É o que excede 180 graus. Desculpem aqui. Então, A mais B mais C menos 180 graus é igual ao excesso esférico. Então, esses 270 graus menos 180 graus vai dar o excesso esférico. Se dá. Então, tirando-se aqui esses 180 graus, o excesso esférico aqui, esse excesso esférico, vai ser igual a π sobre 2. Desculpem, mas eu me equivoquei aqui. Π sobre 2, no conceito do excesso esférico. O excesso esférico é π sobre 2. Então, substituindo o excesso esférico de π sobre 2, está aqui o excesso esférico, igual a K, que é constante, vezes π sobre 2 r ao quadrado, π sobre 2 com π sobre 2 cai, e esse K vai ser igual a 1 sobre r ao quadrado. Então o valor de K é 1 sobre r ao quadrado. Então já temos aqui a expressão para calcular o excesso esférico. Então o excesso esférico então vai ser igual à área do triângulo sobre o raio da Terra ao quadrado. Esse é o excesso esférico em radianos. Sendo essa área, por exemplo, em quilômetros quadrados e o raio da Terra em quilômetros quadrados, o raio da Terra em quilômetros ao quadrado em quilômetro ao quadrado, fica em radianos. Esse radiano pode ser passado, esse excesso esférico, para segundos. Então esse excesso esférico em radianos, esse excesso esférico em radianos corresponde a um excesso esférico, por exemplo, em segundos, que é a quantidade pequena. E um valor de π vai corresponder ao valor aqui em segundos, né? Esse valor de π radianos. Π radianos é 180 graus vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Corresponde então o excesso esférico em segundos vai ser igual ao excesso esférico em radianos vezes 180 vezes 60 vezes 60 segundos sobre π. Sobre π. É isso daqui. Então essa conta aqui, fazendo-se essa conta, é um número notável, né? Dá 206.265 segundos. Então é a quantidade de segundos que tem em um radiano. Então, para passar o excesso esférico de radianos para segundos, por exemplo, aqui em segundos, seria pegar esse valor S sobre R2 e multiplicá-lo por 206.265. Já teríamos esse excesso esférico em segundos. Pronto. Então já temos aqui o nosso excesso esférico. Agora, quando é que vamos desprezar
o triângulo esférico considerado plano. Então, se o triângulo, se o triângulo plano, né? Se o triângulo plano, qual será o tamanho, né? Qual será o tamanho, a área desse triângulo? Qual será a área do triângulo, ou o seu tamanho, para que o excesso correspondente a um excesso esférico, esse valor do excesso esférico, sendo igual a 0,05 segundos do arco, botando aqui em segundos, temos as duas expressões, em segundos e em radianos, e para o raio da Terra, esse raio da Terra, considerado aqui, seria 6.370 quilômetros. Então, se nós colocarmos aqui na expressão o valor do excesso esférico, colocá-lo aqui, colocar o raio da Terra e levar ao quadrado aqui, a incógnita aqui ficaria sendo essa área do triângulo. Então, com esses valores colocados aqui, eu já fiz a conta aqui, se nós fizermos essa conta, vamos ter que essa área do triângulo esférico é alguma coisa ali perto de 10 quilômetros quadrados. Então, um triângulo cuja área seja dessa ordem, 10 quilômetros quadrados, ele pode ser considerado um plano para essa precisão do trabalho em que o teodolito, a estação total, é de 1 segundo, ele resolve 1 segundo com o algarismo exato. Esse triângulo de área de 10 km quadrados, qual seria o comprimento do lado desse triângulo? O comprimento de um lado de um triângulo equilátero, o comprimento de um lado de um triângulo equilátero que tenha 10 km quadrados de área. Então, seja aqui um triângulo equilátero, esses lapisinhos sempre falham. Um triângulo aqui com 10 km de lado, tá? 10 km, temos aqui o lado, né? Lado e lado, do triângulo equilátero. Vamos considerar então aqui o ângulo de 60 graus, é um triângulo equilátero. E vamos considerar essa área dele, como 10 km quadrados. 10 km quadrados. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é esse lado aqui que nós queremos. Altura do triângulo é esse lado vezes o seno desse ângulo. É o lado vezes o seno de 60 graus sobre 2. Seno de 60 graus, esse seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Direitinho aí. Então, essa área do triângulo aqui, se nós colocarmos ela como sendo 10, esse lado aqui é L2 vezes raiz de 3 sobre 4. Então é uma equação que só tem essa incógnita. Então, fazendo aqui, extraindo a raiz quadrada, né, fazendo tudo aqui, 40 sobre raiz de 3, 40 sobre raiz de 3, raiz quadrada, 40 sobre, vai dar o lado do triângulo. O lado do triângulo. Esse lado do triângulo, eu já fiz aqui as contas, vocês depois podem conferir, é da ordem, ele é da ordem de 5 quilômetros. 5 quilômetros seria a ordem desse lado do triângulo, para que esse triângulo feito em cima da superfície da Terra possa ser considerado plano. Então, no seu cálculo pode-se usar a trigonometria plana. Então reparem que o efeito da curvatura da Terra, tomando como referencial do ponto de vista
da tolerância angular, da precisão angular, ele é muito mais apertado do que linear. Então essa que tem que prevalecer. Então, por exemplo, se nós estivéssemos fazendo aí um levantamento para uma ponte, alguma coisa dessa ordem, isso aqui fosse o continente e tal, e fôssemos fazer aqui triângulos para apoiar essa ponte, para apoiar a construção dessa ponte, para considerar a Terra, o triângulo, cada triângulo desse plano, né, imaginando que a ponte viesse por aqui e tal, aquela ponte que nós colocamos aí naquele vídeo, a ponte lá de Santa Catarina, uma ponte de 2.500 metros, podia ser 10.000 metros, a ponte em Niterói tem 13 quilômetros. Então esses lados aqui dos triângulos, esses lados tinham que ser menores do que 5 quilômetros, para considerar cada triângulo desse que está sendo usado aqui, um triângulo plano. Então essa estrutura aqui topográfica aqui para infraestrutura, essa triangulação, para se calcular o apoio, para depois daqui de cada vértice desse, ir locando os pilares, vai locando mais pilares aqui direitinho, vocês viram aqueles pilares de lá. Esses triângulos da triangulação de apoio, para que possam ser calculados pela trigonometria plana, sem considerar a curvatura da Terra, eles devem ter lados menores do que 5 quilômetros. Então o topógrafo, o engenheiro que vai projetar essa rede de triângulos para depois apoiar o levantamento e a construção e a implantação da ponte, já vai escolhendo os pontos no terreno, ou na imagem do Google Earth, ou numa carta topográfica, de tal maneira que esses triângulos aqui fiquem com os lados menores do que 5 quilômetros. Dessa maneira ficará o trabalho de ótima qualidade, de boa qualidade, né? Sempre o limite para a soma dos ângulos internos do triângulo, nesse caso, será 180 graus. Aí o que exceder, se vê o erro do fechamento, tudo direitinho. Então, com isso, nós estamos vendo aqui, já vimos mais esse aspecto do efeito da esfericidade da Terra em planimetria. Vimos o aspecto linear, da precisão linear, e aqui o da precisão angular. Então já estamos vendo aqui o limite do máximo por um lado. Então eu espero que essas informações sejam úteis para que os topógrafos, os engenheiros façam o trabalho e no final do trabalho tudo corra bem. Porque se o triângulo for maior do que esse, uma extensão maior do que essa, o que vai acontecer? O excesso esférico, como nós tínhamos considerado ali, ele deveria ser observado nos cálculos, não foi. Então fica um erro cometido aí. Esse erro de não se considerar o excesso esférico é chamado um erro sistemático. É um erro que se conhece o sinal e a sua lei de formação. Ele não obedece ao acaso. Os erros acidentais, eles são erros de medição. Aqueles que se medem os 3 ângulos para ver quanto dá. Então esses são os erros acidentais. Então esse erro sistemático já é um erro que vai estar inserido ali e afetar a posição depois das coordenadas e afetar o comprimento do lado. Em trabalhos assim grandes, que tem depois a ponte sendo construída por trechos, né? Por tramos, por troços, vai acarretar uma inconsistência quando uma parte se encontrar com a outra. Vai criar dissabor. Ao passo que, se for levado em conta no início, fizer um bom planejamento, um bom reconhecimento, tudo acaba bem. A forma desses triângulos também é fundamental. Vamos falar mais tarde que se o triângulo tiver ângulos muito agudos, isso não é bom. Vamos mostrar por quê.
Então, com isso, senhores, façam proveito desses ensinamentos e vamos, na próxima aula, fazer análise do efeito da curvatura da Terra em altimetria, que vocês vão ver que ele ainda é muito mais apertado do que o da planimetria. Então, até a próxima aula.